Expansão comercial marítima europeia. Considerações gerais. O renascimento comercial em sua dinâmica no século XII, XIII e XIV reposicionaram o mar Mediterrâneo como comércio principal das atividades mercantis entre a Europa africana e a Ásia. Nela se desenvolveram rotas marítimas pelas quais chegaram à Europa produtos orientais como seda, tapetes, perfumes, pedras preciosas, porcelanas e, sobretudo, especiarias como pimenta, gengibre, noz moscadas, cravo, canela e outras. As especiarias eram utilizadas basicamente como condimentos, necessários para a preparação e conservação dos alimentos naquela época. Esses produtos vinham da Índia Oriental, Índia, China, Arábia e Japão, por rotas asiáticas monopolizadas pelos arábicos até os principais centros comerciais do Mediterrâneo Oriental, principalmente Constantinopla e Alexandria. A partir desses dois grandes centros, as mercadorias eram transportadas através do Mediterrâneo por comerciantes italianos, notadamente venezianos e genoveses, monopolizadores do comércio mediterrâneo, que impuseram pela força das armas seu domínio sobre o comércio das especiarias, partindo da atual Itália e utilizando de rotas fluviais terrestres que cruzavam parte da Europa Ocidental. Os mercadores italianos levaram as mercadorias às grandes feiras de Champagne e Flandres, onde as repassaram comerciantes do norte da Europa. Forças impulsionadoras da expansão. Um conjunto de forças e motivos econômicos, políticos e culturais impulsionou a expansão comercial e marítima europeia a partir dos séculos XV, o que resultou, entre outras coisas, no domínio da Europa sobre a África, a Ásia e a América. Em primeiro lugar, o domínio exclusivo do comércio da especiaria dava aos italianos o privilégio de impor preços altos. A alta constante dos preços restringia os mercados consumidores e prejudicava sensivelmente os interesses comerciais dos mercadores holandeses, ingleses e alemães, portugueses, espanhóis e franceses, para os quais se tornava fundamental se libertarem do monopólio italiano. Faz-se necessário descobrir um novo caminho marítimo que se levasse às Índias, principalmente fonte produtora de especiarias. Dada a escassez de metais preciosos na Europa, era também fundamental para mercadores e armadores europeus estabelecerem uma relação comercial sem intermediário com a África Ocidental. Na época, a principal fonte produtora de ouro, além do sal, pimenta e mais tarde escravos negros. Também foi determinante o fato de que, depois de um período de recessão, calamidade e crise demográfica no século XIV, a população europeia cresceu consideravelmente a partir de meados do século XV. Os filhos dos aristocratas ressentiam-se desse crescimento, na medida em que as classes proprietárias cresceram mais do que as terras disponíveis. Para esse grupo era fundamental conquistar as terras do além-mar, que lhe desse prestígio e assegurasse fortunas. Por outro lado, a partir de 1450, a riqueza acumulada por elementos da burguesia mercantil e de Portugal, por exemplo, possibilitou a existência de capital disponível para investir no empreendimento das grandes navegações. A burguesia investia uma empresa e lhe proporcionava uma grande acumulação de capital e, consequentemente, o aumento da sua fortuna e de seu poder de adquirir bens. Outra força impulsionadora da expansão foi a ação do Estado, cujo processo de centralização começou na Baixa Idade Média. O Estado monárquico centralizado entendia que investiu na formação da companhia mercantil, em tecnologia e na elaboração de meios legais, que lhe garantisse uma conquista e dominação no além-mar, que resultaria no enriquecimento da nação e na hegemonia interna do poder real. Para tanto, e para garantir a vitória na luta pela submissão do clero e da nobreza, o Estado aliou-se à burguesia mercantil, a quem concedeu privilégios e garantiu o monopólio do comércio nas áreas conquistadas. Visto por este prisma, a aliança rei-burguesia mercantil foi vital para o sucesso das grandes navegações e de descobrimentos marítimos. Por fim, devemos destacar também a evolução tecnológica que
que se operou na Europa a partir do século XV, com o aprimoramento de algum instrumento náutico, como bússolas ou astrolados, a invenção da caravela pelos portugueses, e o uso sistemático de canhões e da pólvora, com as quais os europeus venceram facilmente os inimigos orientais, submeteram os asiáticos, africanos e americanos e impuseram sua supremacia naval sobre o mundo. Em síntese, os principais fatores que impulsionaram a expansão comercial e marítima foram a necessidade de os mercadores europeus se livrarem do monopólio italiano sobre o comércio de especiaria, a carência de metais preciosos para a cunhagem de moeda, o interesse dos membros da aristocracia em conquistar novas terras e ampliar o seu prestígio, a busca de novos mercadores produtores agrícolas e de mercado consumidor de produtos artesanais excedentes na Europa, a ação e investimento da burguesia e do Estado metropolitano e a evolução tecnológica. Pioneirismo português. Enquanto para a maior parte da Europa ocidental, o século XIV foi um período de crises, recessões, calamidades e generalizações. Para Portugal, ele foi menos crítico, especialmente pelo impulso dado às suas atividades mercantis. Situando estrategicamente entre o Estreito de Gibraltar e o Mar do Norte, Portugal tornou-se, já naquele século, um excelente ponto de escala de abastecimento para navios e mercadores de diferentes origens, notadamente italianos e holandeses. Escorreu a partir de novas rotas marítimas, Mediterrâneo, Atlântico Norte, criada pelos italianos, com o objetivo de se livrarem dos costumeiros assaltos ocorridos nas vias terrestres e fluviais dos altos pedágios, e cobrados pelos senhores feudais para que os mercadores entrassem sua propriedade. Isso resultava tanto em risco para os comerciantes quanto em constante aumento dos preços das mercadorias e, consequentemente, em diminuição dos mercados consumidores. Foi, portanto, para se ressarciarem de prejuízos que os comerciantes italianos transferiram as antigas rotas que ligavam as cidades italianas às regiões de Flandres para a nova via marítima. A criação dessa nova rota favoreceu sobremaneira Portugal, tanto por sua localização em meio caminho entre Mediterrâneo e Flandres, quanto por seu próprio fornecedor de pescado, azeite, vinho, frutas, etc., para a Europa do Norte. Visto por esse prisma, a situação geográfica foi um fator importante para o pioneirismo português na expansão comercial e marítima. Deve-se salientar também, como fator determinante no pioneirismo, o papel dos estados e do grupo mercantil português. A política real foi extremamente favorável à expansão norteamericana a partir de 1385, ano da ascensão ao trono de uma nova dinastia já vista, apoiada essencialmente na burguesia, formada pelo grupo mercantil que se fortaleceu com o desenvolvimento das atividades comerciais em Portugal. A nova dinastia, aliada à burguesia, interessava o sucesso mercantil e o fortalecimento do Estado. Nessa perspectiva, entende-se o fato de ter sido um princípio de casa real. O infante D. Henrique, o criador da escola de Sagres e o patrocinador dos estudos náuticos de alguma viagem de exploração na primeira metade do século XV. Em síntese, muitos fatores colocaram Portugal na vanguarda europeia. Possui um governo centralizado e forte, um grupo mercantil próspero e com capacidade financeira para investir nas explorações oceânicas, uma situação geográfica privilegiada no Atlântico, enfim, uma estabilidade política, econômica e social que diferenciava de outros países europeus. A França e a Inglaterra, por exemplo, estavam envolvidas na Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453. A Espanha continuava a guerra de reconquista contra os arábios. A Alemanha e a Itália, a Holanda e a Bélgica não tinham unidade política, pois estava dividida em várias províncias. Etapa da expansão portuguesa. A conquista de Ceuta em 1415 marca o início da expansão portuguesa,
localizado no norte da África e com poder de domínio sobre o Estreito de Gibraltar. Ceuta era importantíssimo centro comercial de ouro e de marfim, seda, escravos e produtos de várias origens, que estimulavam os interesses da burguesia lusa em conquistá-lo. Além disso, Ceuta possui solo fértil, excelente para o cultivo de algodão, trigo, vinho, cana-de-açúcar, cítricos, cevadas, etc. A nobreza portuguesa também interessava a conquista de Ceuta, pois isto lhe daria a posse de terras no norte da África e vinha ao encontro do espírito de luta cruzadista contra os muçulmanos senhores de regiões. Além disso, a constante presença de piratas muçulmanos no Estreito de Gibraltar significava uma ameaça permanente aos europeus. Se para o Estado e a nobreza conquistar Ceuta foi um sucesso, para a burguesia foi uma decepção, pois os arábios desviaram suas rotas comerciais para outros lugares. Todavia, ela foi um grande passo rumo à conquista das vastas áreas da África Ocidental pelos portugueses e um estímulo para a formação de várias outras expedições marítimas que resultaria na chegada das Índias ao Brasil. Em busca de novas riquezas, escravos e terras agrícolas, os portugueses continuaram a expansão para o sul, enfrentando o Mar Tenebroso. Instalaram-se na ilha Atlântica, Madeira, Açores, Cabo Verde, onde desenvolveram principalmente a produção de açúcar, de cana, e na costa ocidental oeste africana, onde fundaram entrepostos comerciais, feitorias. Tudo isso possibilitou a Portugal desenvolver, ainda no século XV, uma ascendente atividade econômica baseada no ouro, no açúcar e no escravo negro, que englobava a ilha Atlântica, os portos do África Ocidental e Ocidente Europeu. Os negros eram importantes para a aquisição do ouro e fundamental para a produção do açúcar na ilha Atlântica. O comércio dos negros expandiu para Portugal e outros países do sul da Europa, onde era utilizado em atividades agrícolas e domésticas. Em 1488, o navegador português Bartolomeu Dias contornou o Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África. Em 1498, Vasco da Gama chegou a Calicut, na Índia. Estava finalmente descoberta uma nova rota marítima para a Índia. Os portugueses chegaram, por fim, às fontes produtoras de especiarias asiáticas e acabavam com isso o monopólio comercial de Genova e Veneza sobre os produtos orientais. 6 anos antes da chegada de Vasco da Gama em Calicut, o navegador genovês Cristóvão Colombo, a serviço da Espanha, chegou à América. A chegada de Colombo à América gerou divergência entre Portugal e Espanha, pois os portugueses se julgavam donos do Atlântico. O conflito armado entre os dois países foi dividido com a assinatura do Tratado de Tordesilhas em 1494. Por força do tratado, ficava estabelecido um meridiano de 370 léguas a oeste de Cabo Verde. A terra leste desse meridiano pertenceria a Portugal e a oeste pertenceria à Espanha. O Império Colonial Português. Apesar da fria recepção que tiveram na Índia, Vasco da Gama levou para Portugal um carregamento de especiaria maior do que aqueles que entravam anualmente em Genova. Vendidas, essas especiarias geraram aos portugueses um lucro de aproximadamente 6.000%. A partir de então, tornava-se vital, fundamental para o Estado garantir o domínio exclusivo sobre o altamente lucrativo comércio das especiarias. Para tanto, era preciso impor aos orientais, pela força das armas, sem preciso fosse, a assinatura de tratados que garantisse ao Estado luso o monopólio sobre o comércio daqueles produtos. Visando garantir o domínio sobre as rotas orientais, o governo português formou uma grande esquadra que, fortemente equipada, foi posta sob o comando de Pedro Álvares Cabral. Cabral desviou-se da rota das Índias e chegou ao Brasil em 22 de abril de 1500. É bem possível que o afastamento de Cabral das costas africanas tenha sido proporcional e que ele tenha recebido instrução do governo português para vir ao novo continente, a fim de garantir para a coroa a posse das terras americanas.
Depois de uma breve estada em terras brasileiras, Cabral empreendeu viagem para as Índias, principalmente o objetivo de sua esquadra. Portugal iniciava a formação no vasto império colonial, dominando as regiões asiáticas, como o Golfo Pérsico, Goa, na Índia, e áreas da China no Japão. Como fizeram no litoral africano, Portugal criou postos fortificados de comércio na Ásia, garantindo temporariamente o monopólio das especiarias. O monopólio estatal sobre o comércio dos produtos orientais foi estabelecido pelo rei Dom Emanuel com a criação da Casa da Índia. Para iniciar a própria, o rei estabeleceu o monopólio sobre a especiaria, transferiu para decadentes, nobreza e lucros da empresa mercantil. Isso enfraqueceu a burguesia lusitana e levou ao rompimento da aliança rei-burguesia. A decadência do império tornou-se inevitável, já que a nobreza feudal não tinha tirocínio administrativo e econômico que capacitasse a administrar a economia do reino. Ainda como fatores da decadência do império, o uso não lucrativo no início do século XVI, podemos citar o decreto de expulsão dos judeus de Portugal, clara ação antiburguesa do governo, incapacidade política e militar de Portugal e manter o monopólio sobre o comércio oriental, perdendo a posição para outros países, a queda do preço da especiaria devido à grande oferta maior que a procura desse produto nos mercados consumidores europeus e a necessidade de uma grande montante de capital disponível para sustentar o império colonial. A crise do comércio asiático transformou sensivelmente a história de Portugal, por ter forçado o país a uma dependência econômica, primeiro em relação à Holanda e mais tarde em relação à Inglaterra. Durante o século, essa relação de dependência trouxe funestas consequências para o desenvolvimento da nação.